Amém, igreja? Louvado seja Deus. Você que está nos vendo também aí agora pelas redes sociais, você que vai entrar, vai assistir depois, vai ver. Deus abençoe cada um de vocês, a casa de vocês, a vida de vocês, a família de vocês, abençoe esse ministério, nossas congregações. A congregação está agora também com o culto da família lá no Tuiuba, e nós aqui na sede também, esse propósito sem parar. Ouvindo a irmã falando da permanência das pessoas na casa de Deus, o que Deus fala em sua palavra sobre permanecermos unidos num só propósito. A Bíblia diz que em momentos de dificuldades, em momentos de peleja, em momentos de muitas coisas, a igreja era para estar unida no seu propósito em oração, porque os dias seriam maus. Porque os dias seriam maus. Isso sai da boca dos apóstolos, isso sai da boca do próprio Jesus Cristo. Jesus vai dar para nós a ideia de que passaríamos por dificuldades, passaríamos por desafios, passaríamos por problemas, mas Jesus fala para nós nos mantermos firmes. Ele diz que no mundo nós teríamos aflições, nós teríamos guerra, teremos peleja, mas o mais importante não é a vitória que recebemos aqui, porque muitas pessoas querem receber a vitória somente aqui. Amém? Por nós recebemos a vitória aqui, porque a palavra de Deus diz que nós comeremos o melhor desta terra. Mas quando Jesus estabelece essa parábola que eu vou ler agora, ele vai dizer algo muito forte. Ele diz que primeiro temos que buscar as coisas que são do alto, as coisas que estão no alto, não as coisas da terra. Mas as pessoas, elas querem primeiro prosperar aqui e esquecem de um lugar onde o Senhor declara em sua palavra. Ele diz, momentos antes dele ser preso, Jesus disse que ele não deixaria órfão. Depois que Jesus Cristo também morre e ressuscita, ele ainda passa um bom tempo com os discípulos, e a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo vai repetir a mesma coisa: eu não os deixarei órfãos, eu vou para o Pai preparar um lugar para vocês, mas eu voltarei para buscar vocês. Para onde eu estiver, vós também estarão comigo. O importante, quando eu analiso esse texto, é que Jesus Cristo está falando isso para os discípulos, para aqueles apóstolos, os homens e mulheres que seguiam ele. E o interessante é que Jesus não está dizendo que vai levar logo eles. Jesus não diz, eu vou levar vocês. Ele disse que ele iria preparar o lugar e ele voltaria para levar eles para ele mesmo. Por que é que Jesus Cristo quis dizer com tudo isso? Jesus sempre falou da sua morte, da sua ressurreição, mas também ele disse que haveria um dia que ele viria. A Bíblia diz que quando a terra estivesse em desolação, ao que todos os acontecimentos que Jesus falou lá em Mateus capítulo 23, no capítulo 24, em Apocalipse, iria tudo acontecer, terremotos, chuvas pesadas, o universo todo paralisado por enfermidades, muita coisa iria acontecer. Jesus disse que quando tivesse acontecendo tudo isso, ele voltaria. E aí fica a incógnita. Mas Jesus disse que voltaria para buscar os apóstolos, mas ele não levou logo, sim, porque ele disse que quando ele vier, aqueles que morreram com ele ressuscitarão para estar no seu reino. Aleluia. É isso que muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas dizem que alguém morreu, está lá no céu, e às vezes eu coço a cabeça e vejo quantas mentiras, quantas pessoas mentem e não falam a verdade. Jesus disse que quando ele vier na sua grande glória, junto com seus santos anjos, ele vai fazer a separação das ovelhas e dos bodes. Vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes às suas esquerdas. Ele vai dizer para as ovelhas: vinde a mim, vós que são do meu Pai, possuirão com herança o que foi preparado desde a fundação do mundo. Mas para os bodes ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos,
eu vos não conheço. Aí você me pergunta onde está isso na Escritura. Jesus fala mesmo de bode, fala mesmo de ovelha, fala sim. Mateus capítulo de número 25, o versículo é o de número 31, diz lá que o Senhor virá na sua grande glória e fará a separação das ovelhas e dos bodes. Já entendemos que tem as ovelhas e tem os bodes. As ovelhas são aqueles que vão ser levados pelo Senhor, e os bodes são aqueles que vão ser desprezados. Mas qual é a característica de alguém para ter um sinônimo de um bode, para ter um título de um bode? A Bíblia diz que aqueles que não guardam a palavra de Deus, que não andam segundo a sua palavra e que não se voltaram para Jesus. Jesus está dizendo que o dele eles buscar, os dele eles sabem quem é, os dele eles sabem, mas a religião, quando alguém morre de novo e foi para o céu, mentindo, contrariando o princípio da palavra de Deus, quem diz que vai haver um julgamento. A Bíblia diz que todos vão passar pelo julgamento. Eu fico muito triste quando eu vejo um homem que passou o tempo todo estudando e fala umas besteiras dessa, uma asneira dessa, quando diz que não vai ter julgamento. Se eu digo que todo mundo está no céu, então não vai haver julgamento nenhum. Então o que está escrito em Apocalipse não serve na mente deles. Então o que está escrito em Tessalonicenses também não serve. Então o que está escrito lá em Colossenses também não serve. Então o que Jesus Cristo disse também não serve para eles. Quando eles colocam todo mundo no céu e isentam que há um juízo, que vai haver um julgamento. E nesse culto de família, eu quero que vocês atentem o ouvido de vocês para não dar ouvido a todo espírito, porque a Bíblia diz que muitos saem em nome de Jesus, falando dele, pregando a palavra dele, mas são traidores, porque deturparam a palavra e prostituíram a palavra de Deus. Mas nós que ainda conseguimos ter discernimento, porque muitos discípulos andaram com Jesus e não conseguiram ter discernimento. Muitos discípulos andaram com Jesus, mas não tiveram visão espiritual. Muitos discípulos andaram com Jesus, mas não conseguiram curar nenhum enfermo, não conseguiram expulsar nenhum demônio. Muitos discípulos andaram com Jesus, somente andaram. Aí se cumpre a palavra de Jesus que vai dizer que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Se cumpre também a palavra do Senhor que vai dizer que nem todo aquele que me diz meu Deus, meu Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade. Interessante que a palavra no hebraico é entrará mesmo. A ação do verbo está no futuro, não entrará, não é entrar, mas a igreja prega entrar, e a Bíblia fala não entrará no reino dos céus, levando para o futuro. Quando é esse futuro? É na vinda do Senhor. Então a igreja tem que pregar um arrebatamento, a igreja tem que pregar que a vinda do Senhor está próximo, a igreja tem que pregar para que o homem busque santidade, para que o homem esqueça as coisas do mundo e busque a Ele, somente Ele. Se o Senhor abençoa a Bispa Beth, abençoa aquele ministério, o Ministério Arca da Aliança, todas as suas ovelhas, abençoa todo aquele povo, vai abençoando cada um deles, Pai. Crendo no poder da Tua palavra, eu repito dizendo, que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto e que o Senhor te dê a paz, que a graça dele, que o poder dele, que o Espírito dele seja todos nós hoje e para sempre, que nós possamos dizer amém, vou em paz. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Se tem casa, fique em paz, Deus abençoe, shalom,